Olá, meus caros estudantes de Direito Constitucional, aqui é o professor André Copete e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho nesta microaula algumas noções sobre constitucionalismo. O constitucionalismo que comumente, pelos livros mais tradicionais da dogmática, ele é apresentado como esse grande movimento de produção de constituições ao longo da modernidade, de produção desses documentos normativos e políticos que pautaram a estrutura e a organização política dentro da modernidade. Mas o constitucionalismo é muito mais do que isto. O constitucionalismo, ele é um movimento e é um fenômeno que ocorre de forma intermediária, diríamos assim, entre o político e o jurídico. É uma simbiose entre o sistema político e o sistema jurídico. E nesse sentido, a primeira grande concepção que nós podemos ter sobre o constitucionalismo é de que o constitucionalismo, diferentemente, por exemplo, da Idade Média, por ocorrer na modernidade, ele é um sistema político completamente diferente do que ocorrera na Idade Média e do que ocorrera na Antiguidade. E para esclarecer isso, a primeira noção importante é o que é o político. E aí é possível recorrer a uma noção antiga do que é político, de políticos, que vem do grego. Político é tudo aquilo que se refere à cidade, é tudo aquilo que se refere ao espaço público da cidade e hoje, contemporaneamente, nós poderíamos dizer não só à cidade, mas também ao Estado e ao Estado Nacional. A ideia de político se referindo à cidade na antiguidade se dá dessa forma porque na antiguidade a forma de organização política era fundamentalmente circunscrita aos âmbitos das cidades-estados, das cidades muradas em muitas situações. Então, era naquele âmbito que se desenvolvia a vida dos cidadãos. E era nesse espaço no qual os indivíduos viviam a sua existência. Então, um sistema político que hoje o constitucionalismo pode significar o quê? A forma de organização que nós temos dos espaços públicos, não dos espaços privados. O espaço privado da minha casa é um espaço privado, mas o espaço de tomada de decisão com relação a decisões importantíssimas, com relação a questões e temas importantíssimos que vão atingir praticamente a todos dentro da cidade, esse é o espaço público. Pois é nesse espaço, o espaço da cidade, o espaço dos Estados-membros nos regimes federativos, o espaço do Estado Nacional, esse é o espaço onde se dá o constitucionalismo. Ou seja, na verdade, hoje nós poderíamos traduzir isso não só como uma forma de organização dos poderes, não só como uma forma de organização do Estado, mas também, fundamentalmente, a forma de organização dos processos públicos de tomada de decisão de questões que dizem respeito ao público, àquele espaço que não é o espaço privado. Então essa é uma primeira concepção, a concepção do constitucionalismo como um sistema político, um sistema de tomada de decisões. Uma segunda concepção, e essa é uma concepção que para nós estudiosos do direito é uma concepção fundamental, é a concepção do constitucionalismo como uma cultura jurídica. Uma cultura jurídica que significa que todas essas decisões que são tomadas no espaço público e para o público, para a comunidade, para a cidade, para o Estado, para o país, elas têm que ser traduzidas sob a forma de norma jurídica. Por isso que, muitas vezes, vários autores falam que as constituições são aqueles documentos político-jurídicos ou políticos normativos, porque são aqueles documentos em que as principais decisões políticas são traduzidas sob a forma de norma jurídica e adquirem a obrigatoriedade de uma norma jurídica. Aqui juntamos, por exemplo, como veremos numa próxima aula, as concepções de Constituição de Carl Schmitt, sendo a Constituição para Carl Schmitt o local onde se plasmam as decisões políticas fundamentais, como, por exemplo, a concepção jurídica de Hans Kelsen, ou de Norberto Bobbio, ou de outros filósofos do direito,
que colocam esse acento normativo dentro deste documento. Então, essa é uma concepção de fundamental importância para nós, estudantes de direito, a concepção do constitucionalismo como uma cultura jurídica. Cultura significando tudo aquilo que é feito pelos seres humanos. E o direito, as decisões políticas, são obras dos seres humanos, diferentes, por exemplo, das obras da natureza, como as cachoeiras, os rios, as árvores, o céu, a lua, o sol. O direito é uma construção humana e, por isso, uma cultura. E o constitucionalismo é também uma construção humana. E, por isso, quando nós acentuamos esse lado jurídico, esse lado normativo, nós estamos falando do constitucionalismo como uma cultura jurídica. Uma outra grande concepção é do constitucionalismo como um sistema de liberdades em contraposição a sistemas de poder. O constitucionalismo, nós poderíamos dizer, ele começa a partir de uma grande revolução, que é a Revolução Religiosa do século XVI, que começou no ano de 1517 com Martim Lutero, e que Martim Lutero e os seus seguidores buscavam a possibilidade de fazer uma interpretação distinta da Bíblia daquela que era feita pela Santa Sé, além de se insurgirem contra uma série de autoritarismos e uma série de desmandos que eram realizados pela Santa Sé para a manutenção de um sistema de poder que estava centralizado em Roma, mais especificamente no Vaticano. E essa luta, que depois serão chamados os luteranos ou os protestantes, e que depois serão agregadas outras correntes, como os calvinistas, por exemplo, essa luta dos protestantes, que do começo do século XVI, essa luta é uma luta que, na verdade, transcende, vai muito além daquelas demandas religiosas que iniciaram essa luta. Se Martim Lutero começou a sua luta lutando contra, por exemplo, a venda de indulgências, lutando contra a possibilidade, essa maneira uniforme e catalisadora, uniformizadora e totalitária da Igreja Católica de realizar a interpretação da Bíblia, depois de tudo isso, o que resultou? Resultou numa concepção individualista um pouco mais acentuada, em que os indivíduos perceberam que, muito além dessa luta contra esse autoritarismo, contra esse centralismo da Igreja Católica, havia resultado uma concepção de mundo diferente. Os indivíduos estavam se percebendo como indivíduos, os indivíduos estavam se percebendo como seres que poderiam professar a sua própria fé distintamente daquela maneira totalizadora que a Igreja Católica propugnava, mas mais do que isso, perceberam que podiam ser titulares de direito, perceberam que novas possibilidades existenciais a partir da sua situação individual emergiam daquela luta. Por isso que muitos autores falam, a maioria dos autores constitucionalistas trabalham com a ideia de que a liberdade religiosa é a mãe de todas as liberdades. E a partir dessa liberdade religiosa foram emergindo de lutas distintas em regiões distintas da Europa, por exemplo, e também dos Estados Unidos, depois no século XVIII, na luta pela independência, uma série de lutas por liberdades. Liberdades de manifestação de pensamento, liberdade de ir e vir, liberdade de trabalho, ou seja, uma série de liberdades que foram sendo construídas a partir do século XVI. E essas liberdades foram recepcionadas pelo direito constitucional, pelos sistemas constitucionais, pelos documentos históricos, como a Constituição Americana, como a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, e depois essas três constituições francesas que se seguiram de 1791, 93 e 95, como um sistema não só de previsão das liberdades, como um sistema de proteção dessas liberdades, que, na época, eram consideradas como situações e características imutáveis dos seres humanos. Ou seja, uma concepção justnaturalista
de que havia uma natureza humana que agregava certas qualidades e, portanto, certas liberdades, e essas qualidades, essas liberdades, deveriam ser protegidas pelo direito. E aí se constitui, na verdade, o constitucionalismo como um sistema de liberdades antes que um sistema de poder. Por quê? Por exemplo, em contraste com o sistema de organização da Idade Média, o sistema feudal, ele priorizava o poder dos seus senhores feudais sobre o seu território e sobre a população que vivia sobre ele. O tipo de regramento, o tipo de organização, o tipo de normatização que vigorava na Idade Média e que preponderou durante largo período da Idade Média, e que também preponderou durante a fase pré-moderna das monarquias absolutas. Essa é uma questão importante, né? Exemplo, a monarquia de Luís XVI, ela era fundamentalmente caracterizada como priorizando o poder de Luís XVI sobre os seus súditos, e não um sistema de liberdades. Então, na verdade, o sistema constitucional, ele surge como esse sistema de liberdades, em contraposição a um sistema de priorização e de proteção do poder. O constitucionalismo protege liberdades, protege essas posições dos seres humanos dentro da sociedade, ao invés de proteger os sistemas de poder e os privilégios de poder que foram instituídos durante a Idade Média e durante a época das monarquias absolutas, que é a fase, diríamos assim, de uma outra revolução, que é a chamada Revolução Monárquica. Como consequência disso, o constitucionalismo também pode ser considerado numa quarta acepção. O constitucionalismo é um sistema de garantias jurídicas dessas liberdades que estão previstas nos textos constitucionais. Porque não basta haver a previsão do direito, desse poder de exigir do titular do direito. Quando eu sou titular, tenho a titularidade do direito de propriedade sobre o meu computador, eu tenho o poder de exigir de vocês que vocês não toquem no meu computador, a não ser com a minha permissão. Esta é a ideia de direito no sentido material, um poder que o titular tem de exigir determinados comportamentos em relação àqueles contra os quais ele dirige o seu direito. Mas não basta eu ter o direito se eu não tenho determinadas garantias, determinados mecanismos, determinados instrumentos que eu possa acionar na hipótese de violação do meu direito. Então, além de uma lista de direitos, de uma lista de liberdades que o constitucionalismo prevê, há também uma série de garantias. Exemplo, nós temos o direito à liberdade, né, ou nós temos o direito de ir e vir, ou a liberdade de ir e vir, de caminhar livremente pelo território brasileiro. Mas e na hipótese desse direito ser violado? Na hipótese de eu ser preso ilegalmente, como eu faço para restituir a minha liberdade? Existe um tipo de mecanismo, um tipo de instrumento processual, uma ação constitucional chamada habeas corpus, que eu posso utilizá-la propondo-a perante o Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário, através de uma ordem, através de um alvará, possa me restituir a minha liberdade. Então é nesse sentido que o constitucionalismo, ele também funciona como um sistema de garantias. Uma quinta acepção do constitucionalismo é considerar o constitucionalismo como um sistema de autonomia dos cidadãos antes que um sistema de agrupação. O acontecimento da antiguidade da cidade, das cidades-estados, das cidades muradas, como muitas delas se apresentavam, colocava o cidadão como parte necessária da comunidade. O indivíduo só poderia ser considerado um cidadão se ele fizesse parte da comunidade da cidade. Fora da comunidade da cidade, esse indivíduo perdia sua cidadania. Tanto que uma das penas mais graves que eram impostas na antiguidade era a pena de desterro. O indivíduo era colocado para fora dos muros da cidade e passava a viver num espaço que era um espaço de ninguém. Então, isso era um sistema que era um sistema de agrupação. O indivíduo era necessariamente obrigado, para ser cidadão, a entrar dentro desse agrupamento. Na modernidade, isso muda radicalmente. Na medida em que os seres humanos são destacados, são relevados,
na sua condição de seres individuais e de seres atomizados, ou seja, é só na modernidade que vai surgir essa ideia de individualismo, de seres humanos atomizados e donos dos seus próprios destinos, é que nós vamos passar a falar de um sistema de autonomias. Os indivíduos passam a ser autônomos em si mesmos e não autônomos, entre aspas, diríamos assim, se só pertencessem à cidade. E o constitucionalismo, através da lista de direitos fundamentais de primeira geração, que são os direitos individuais, que protegem os indivíduos, o constitucionalismo, ele coloca num lugar prioritário, num lugar de destaque, essa ideia de autonomia que se dá através de um sistema positivo, posto, de direitos dos indivíduos, de direitos fundamentais e também de um sistema de garantias. E, por fim, o constitucionalismo também pode ser considerado como um sistema de subjetividade e como um sistema de privacidade, antes que um sistema de pautas de comportamento e de requerimentos de participação. Aqui nós podemos fazer uma distinção importante, por exemplo, entre as democracias ocidentais e regimes totalitários que ocorreram ao longo da história da humanidade, como grandes regimes comunistas ou grandes regimes totalitários de direita, que convocavam os indivíduos a participar de forma inquestionável, sob pena de sofrerem sancionamentos, a grandes grupos, a grandes agrupamentos políticos. E isto, na verdade, não condiz com a ideia de constitucionalismo e com a ideia de democracia. Porque na ideia de constitucionalismo e de democracia, nós temos uma priorização, nós temos uma proteção das manifestações individuais em detrimento dos requerimentos obrigatórios de participação dos indivíduos em determinados agrupamentos, como foi, por exemplo, no caso do fascismo e no caso do nazismo, em que os indivíduos eram obrigados a participar das brigadas nazistas, como as SA e as SS, e posteriormente obrigatoriamente a participar dos exércitos. Os indivíduos morriam por conta da imposição de terem que participar de agrupamentos. O constitucionalismo é, em suma, um sistema de liberdades, um sistema em que os indivíduos têm um lugar destacado. Essa é a ideia, então, com essas diríamos assim, seis grandes concepções sobre o constitucionalismo, além daquela grande visão histórica de que é um movimento de construção de constituições e de grandes documentos históricos ao longo de mais ou menos quase 300 anos. Então, foi essa a nossa microaula sobre constitucionalismo e na próxima microaula estudaremos algumas questões envolvendo conceitos de Constituição. Um abraço a todos.